O ano era 2000. A internet ainda engatinhava, fóruns eram espaços obscuros e silenciosos onde estranhos se reuniam para falar sobre tudo: física, computadores, teorias da conspiração e, às vezes, sobre coisas que desafiavam a própria realidade. Foi nesse cenário que, do nada, surgiu um nome que mudaria tudo: John Titor. No início, parecia só mais um usuário aleatório. Ele postava mensagens em fóruns como Time Travel Institute e Art Bell, mas com uma diferença: afirmava ser um soldado vindo do futuro, mais precisamente, do ano 2036. A missão dele: voltar no tempo para recuperar um computador antigo, um IBM 5100, que segundo ele era essencial para reverter um bug crítico nos sistemas Unix do futuro, um colapso digital semelhante ao temido bug do milênio, mas muito mais grave. Ele dizia que a IBM 5100 era uma das poucas máquinas capazes de rodar e traduzir códigos antigos, uma função que, curiosamente, só engenheiros da IBM sabiam na época, e não era de conhecimento público. Coincidência? Ou ele realmente sabia de algo que ninguém mais sabia? Nos primeiros dias, poucos deram atenção. Mas John continuava postando, com detalhes cada vez mais específicos, explicando como sua máquina do tempo funcionava, quais leis da física permitiam as viagens, e até mesmo como as linhas do tempo paralelas funcionavam. Ele afirmava que seu mundo em 2036 era muito diferente do nosso. Os Estados Unidos estavam divididos em zonas militares, o governo federal havia ruído após uma guerra civil, e um conflito nuclear com a Rússia em 2015 teria devastado parte do hemisfério norte. Tudo isso, segundo ele, já era passado em sua linha do tempo. Mas John Titor não se limitava a previsões vagas. Ele respondia perguntas com uma calma assustadora. Suas postagens eram coerentes, técnicas, e mostravam um conhecimento incomum sobre física, sistemas antigos de computação e geopolítica. E então veio a primeira grande virada. Um usuário perguntou: como é sua máquina do tempo? E John respondeu com esquemas técnicos completos, com marcas, placas e componentes específicos. A suposta máquina era instalada dentro de um Chevrolet Corvette de 1987 e usava 2 microburacos negros girando em alta velocidade, controlados por potentes campos magnéticos. Um conceito tão estranho e, ao mesmo tempo, próximo de teorias reais da física quântica moderna. Outros usuários começaram a investigar. Um engenheiro da IBM confirmou que o modelo 5100 realmente tinha funções ocultas, que só haviam sido documentadas internamente, algo que John não deveria saber, a menos que fosse um técnico da empresa, ou tivesse vindo do futuro. É aí que as pessoas começaram a prestar atenção. E a teoria do viajante do tempo real explodiu. E se você também está começando a se perguntar: e se isso tudo for verdade? Então aproveita e já se inscreve aqui no canal Parece Mentira, ativa o sininho e deixa o like, porque o que vem a seguir vai te fazer olhar para o tempo de um jeito completamente novo. Mas antes de seguir, me diga nos comentários: você acredita que é possível viajar no tempo? John Titor começou a atrair a atenção de todo tipo de pessoa: cientistas curiosos, jornalistas desconfiados e até entusiastas do FBI. Mas o mais estranho foi como ele respondia a tudo com calma e lógica, mesmo quando atacado. Ele dizia que existem infinitas linhas do tempo paralelas, e que a nossa realidade não era exatamente a dele. Isso explicava, segundo ele, porque algumas de suas previsões podiam ou não se realizar, porque pequenas decisões alterariam o rumo da história. Mas então veio a segunda virada. Em uma de suas postagens, John afirmou que a Terceira Guerra Mundial começaria em 2015, após anos de instabilidade nos Estados Unidos. Disse que o país passaria por uma guerra civil interna que terminaria com a divisão do território, e que depois, a Rússia lançaria um ataque nuclear preventivo contra cidades americanas. Ele descreveu isso como se fosse inevitável. Um fato do passado. Só que, nada disso aconteceu. Pelo menos, não da forma como ele previu. Críticos começaram a usar isso como prova de que tudo não passava de uma farsa bem feita. Mas os defensores da teoria de John rebatiam com a mesma resposta que ele dava desde o início: se eu conseguir mudar algo aqui, esta linha do tempo será diferente. Isso não significa que eu estava errado, significa que minha missão funcionou. E aí surgem as perguntas que até hoje ecoam nos fóruns. Será que John Titor veio mesmo do futuro? Ou será que era um experimento psicológico feito por agências secretas? Seria tudo um jogo de realidade alternativa, extremamente elaborado, ou uma forma sutil de preparar o público para algo maior? E então, em março de 2001, John desapareceu. Parou de postar. Sumiu da internet como se nunca tivesse existido. Sem despedidas. Sem rastros. Mas ele deixou uma última mensagem. Algo sombrio.
Algo enigmático. Antes de desaparecer completamente, John Titor deixou uma última mensagem que dizia: "Me despeço agora, pois devo retornar. O tempo segue para vocês, mas já passou para mim. Nos vemos em breve. Ou nos vimos há muito tempo." Era o tipo de frase que soava como poesia, mas que escondia algo perturbador. Poucos meses depois, fóruns começaram a ser tomados por discussões, teorias e cruzamentos de informações. O mistério havia se espalhado como fogo. Quem era John Titor, de verdade? Suas mensagens não foram apagadas. Estavam lá, arquivadas, linha por linha. E foi aí que começaram as análises mais profundas. Grupos de cientistas amadores, físicos teóricos, entusiastas da computação e ufólogos passaram a estudar as previsões que ele deixou para o futuro. E algumas delas aconteceram. John havia falado que, em meados dos anos 2000, o mundo veria o crescimento de tensões entre Estados Unidos, Rússia e China. Que o medo de pandemias globais se tornaria realidade. E que, por volta de 2015, movimentos separatistas e a polarização política começariam a enfraquecer as democracias. Ele previu ainda que as pessoas perderiam a fé na mídia tradicional e que a tecnologia de vigilância cresceria de forma assustadora, com drones, censura digital e controle algorítmico. Não são previsões exatas, mas também não são genéricas demais. São assustadoramente próximas do que realmente aconteceu. Mas as previsões não eram tudo. Entre os fragmentos de texto que ele postava, havia mapas, gráficos, diagramas de circuitos e até códigos de verificação quântica. Em um dos fóruns, John citou conceitos como distorção gravitacional controlada, linhas de tempo múltiplas simultâneas, ondas de singularidade sob campos magnéticos. Na época, muitos desses termos pareciam invenções sci-fi. Mas hoje, alguns já são explorados em laboratórios de física avançada, inclusive por cientistas como Kip Thorne, o mesmo consultor por trás do filme Interestelar. Coincidência? Ou John realmente estava à frente do seu tempo? A IBM 5100, o computador que ele veio buscar, realmente possuía a capacidade secreta de traduzir código mainframe antigo, algo que só foi reconhecido publicamente anos depois. Isso foi o que mais impressionou especialistas, pois era uma informação extremamente obscura, que nem engenheiros comuns sabiam. Então, como ele sabia disso? Se você chegou até aqui, deve estar com o cérebro girando. Mas antes de seguir, respira fundo e me responde uma coisa. Já se inscreveu no canal? Se ainda não, aproveita agora, porque a gente vai entrar na parte mais sinistra, os investigadores que tentaram desmascarar John Titor e desapareceram. E claro, deixa aquele like e comenta aqui embaixo. Você acha que John Titor era um farsante genial, ou realmente veio do futuro? Agora voltando. Enquanto as discussões cresciam, um grupo de pesquisadores norte-americanos decidiu ir mais longe. Um deles, chamado Oliver Williams, criou um site dedicado exclusivamente a preservar e analisar todos os textos de John Titor. Williams acreditava piamente na veracidade da história, e começou a rastrear endereços de IP, perfis antigos e domínios relacionados. Foi aí que descobriram algo que ninguém esperava. O domínio johntitor.com havia sido registrado por uma empresa chamada John Titor Foundation, com endereço legal na Flórida. E o responsável pelo registro era um advogado norte-americano chamado Leury Aber. Quando questionado, Leury disse que representava a família de John Titor e que havia sido contratado para lidar com a transição de seu retorno. A alegação parecia absurda. Mas o estranho é que, em nenhum momento, ele negava a história. Dizia apenas que as pessoas não estão prontas para aceitar o que é real. Isso levantou uma teoria. E se John Titor foi uma missão real do governo? Ou pior, um experimento psicológico com o público? Alguns teóricos da conspiração acreditam que John era, na verdade, um teste de reação coletiva conduzido por agências secretas, para medir como as pessoas reagiriam a informações impossíveis, como um primeiro passo para revelar a existência de realidades paralelas ou inteligências não humanas. Outros dizem que John era apenas um programador brilhante com tempo livre e acesso a informações sigilosas. Mas ninguém conseguiu provar, nem rastrear com precisão sua identidade real. E aí vem o detalhe mais sinistro. Algumas pessoas que investigaram muito a fundo a origem de John Titor, especialmente técnicos em computação e céticos, relataram que receberam e-mails anônimos, com mensagens codificadas, dizendo coisas como: "Pare de cavar o passado. Você está mexendo com o tempo. Ele não foi o único. E vocês estão na linha errada. Você está no caminho que não deve ser seguido." Outros, simplesmente,
sumiram da internet. Apagaram perfis. Fecharam blogs. Silenciaram. Como se alguém quisesse enterrar essa história de uma vez por todas. Mas ela continua viva. Ao longo dos anos, John Titor virou uma lenda moderna, a ponto de alguns pesquisadores compararem seu nome ao de figuras míticas, como Nostradamus ou Hermes Trismegisto, seres atemporais que aparecem em diferentes momentos da história, sempre trazendo avisos e mistérios. Mas, ao contrário desses mitos antigos, Titor era rastreável, até certo ponto. Nos arquivos, fóruns e páginas preservadas desde os anos 2000, surgem pistas que deixaram até os céticos desconcertados. Por exemplo, em uma de suas mensagens, John menciona que o nome Titor não é exatamente o dele, mas uma referência a algo que precisamos entender com o tempo. Usuários começaram a especular se Titor não seria uma corruptela de time operator, ou ainda, time vector, como ele mesmo sugeriu em um dos fóruns. Outros perceberam que, no alfabeto grego, as letras que formam Titor podiam ser rearranjadas como um acronimo para um projeto militar teórico dos anos 90, ligado à manipulação de gravidade. Coincidência? Talvez. Mas a trilha de sinais não parava aí. Em 2010, quase uma década após o desaparecimento de John, começaram a surgir novas mensagens em fóruns obscuros, assinadas com variações do nome original. JT. Temporal _ 36. J. Time-op. Essas mensagens eram menos diretas, mas carregavam a mesma assinatura de escrita, linguagem técnica, tom frio e sempre a mesma estrutura de aviso. Vocês estão atrasados. O próximo ciclo começa em 2036. Preparem-se. O ano de origem de John Titor, ou seja, o ponto de retorno. Alguns interpretam isso como o ano em que ele voltaria, ou, pior, o ano em que os eventos que ele tentou impedir finalmente vão acontecer. E aí entramos na teoria mais sombria. Alguns especialistas em física teórica acreditam que o conceito de linhas do tempo múltiplas realmente pode permitir viagens temporais sem violar as leis da física, como sugerido pela mecânica quântica e pela relatividade geral. Inclusive, cientistas como Kip Thorne, Michio Kaku e até Stephen Hawking consideraram essa possibilidade, em termos experimentais. Mas o problema é: se John Titor era real, ele estava tentando corrigir a nossa linha do tempo? Ou apenas observando o que vai inevitavelmente acontecer? E se o computador IBM 5100 que ele veio buscar não fosse apenas para corrigir bugs, mas sim para impedir um apagamento global de registros históricos, causado por um colapso de dados? Seria essa uma batalha silenciosa travada entre linhas do tempo divergentes, onde cada ação hoje muda um futuro inteiro amanhã? Essa teoria levou alguns a acreditar que John Titor não era o único. Vários usuários ao longo dos anos postaram mensagens semelhantes, com estruturas quase idênticas, mencionando outros anos de origem, como 2047, 2104 e até mesmo 2560. Seriam viajantes, bots, psicose coletiva, ou algo ainda mais assustador. Muitos dizem que Titor ainda está entre nós. Em fóruns fechados, há relatos de encontros com homens estranhamente bem informados, que sabem detalhes da vida de pessoas comuns antes mesmo que essas informações fossem públicas. E-mails que prevêem falhas técnicas com precisão. Pessoas que aparecem em locais isolados e somem sem deixar rastro. Alguns até afirmam que o rosto de John Titor foi visto em imagens de arquivo antigas, disfarçado no fundo de protestos, reuniões políticas e até em lançamentos espaciais. Sempre ao fundo. Sempre anônimo. Um viajante. Um observador. Ou um mensageiro. E aqui vai o detalhe mais perturbador. Nos últimos anos, a NASA e outras agências espaciais têm investido silenciosamente em projetos ligados à propulsão gravitacional, campos magnéticos rotacionais e estruturas baseadas em buracos negros artificiais. Tecnologias que, há 20 anos, só existiam na teoria e nos textos de John Titor. Tudo isso te faz pensar, né? Mas agora, uma pergunta final. E se Titor realmente veio do futuro? E se ele tentou nos avisar, e nós simplesmente não ouvimos? O tempo pode não ser uma linha reta. Pode ser um campo em looping, com entradas e saídas que só alguns conseguem acessar. E talvez, nesse exato momento, outro viajante esteja a caminho. Ou pior, talvez ele já esteja aqui. Se essa história fez você duvidar de tudo o que sabe sobre o tempo, se inscreve agora no canal, deixa seu like sombrio e ativa o sininho, porque toda semana a gente revela mais uma história que parece mentira, mas é real. E agora me diga nos comentários. Você acha que John Titor era um farsante, ou a prova viva de que o tempo pode ser manipulado?
Nos vemos no próximo mistério. Ou, no passado.